Bom dia a todos. Hoje temos como protagonista da nossa reflexão de hoje duas mulheres, Cifrá e Puá. Guardemos com carinho o nome dessas duas mulheres, Cifrá e Puá. São dois nomes estranhos, mas são pequeninos. Cifrá e Puá eram duas mulheres hebreias que estavam vivendo agora dentro do Egito. O povo de Deus, em uma época de fome, foi trazido ao Egito quando José governava o Egito. Por José ser um bom administrador, ganhou favor aos olhos de Faraó, e Faraó permitiu que José trouxesse seu povo, pois só no Egito haveria sobrevivência, porque só no Egito tinha comida, em um tempo de muita fome. Mas passou o tempo, e toda essa geração de José veio a passar, veio a morrer. Não existia mais José, não existia mais Jacó, o pai de José, e não existia mais aquele Faraó que permitiu que José se instalasse no Egito com o seu povo. Que no início, a Bíblia diz que eram 70 pessoas. Não mais existindo essa geração, aquele número de hebreus que se instalaram no Egito, 70 pessoas, agora se tornaram um grande povo. Esse povo que chegou no Egito através de José era uma nova geração e numerosa, e um novo rei se fez presente. E esse novo rei não conhecia José, nem a história de José, muito menos a do povo hebreu. E esse novo rei, vendo dentro do seu povo, um povo estranho, ele começou a temer. Ele começou a olhar para aquele povo hebreu dentro do Egito e começou a pensar: esse povo está grande demais. A gente precisa pensar, e a Bíblia diz que ele usa a palavra astúcia. Nós precisamos agir com astúcia para impedir que esse povo continue crescendo. Se esse povo estrangeiro continua crescendo dentro da nossa nação, poderá ser que algum dia esse povo se alie a um povo inimigo e consiga nos derrotar. Precisamos enfraquecer esse povo. Então a intenção do novo faraó era diminuir, era aniquilar, enfraquecer, era fazer com que o povo hebreu diminuísse. E a intenção dele foi: vamos escravizar, vamos pegar esse povo, colocar esse povo diante de todo o serviço pesado. E quanto mais o faraó oprimia o povo, mais o povo crescia. É tanto que a Bíblia diz que ele impõe agora sobre o povo uma vida amarga. O povo agora estava na condição de escravo, sem direito a nada, os piores trabalhos pesados e sob um regime de tirania. Era um rei com mão pesada, astucioso, malvado, que forçava o povo, que submetia o povo a todo castigo. Ao povo agora só restava clamar por ajuda. E o povo do Senhor se encontrava sem saída, oprimido, maltratado. A Bíblia diz com uma vida amarga. E como os egípcios, quanto mais faziam, o povo mais crescia. Realmente só sendo um milagre, porque imagine, o povo com fome, cansado, escravo, e de noite comparecia, viu? Os homens compareciam, porque a população aumentava. A população dos hebreus cada vez mais aumentava. Foi aí que o faraó parte para um segundo plano. E nesse segundo plano ele convoca essas duas mulheres, Cifrá e Puá, duas parteiras, duas mulheres hebreias que tinham como missão servir de suporte. Elas não tinham escolhas. A qualquer chamado, Cifrá e Puá corriam para socorrer as mulheres que iam dar à luz. O serviço delas, a missão de Cifrá e Puá, era servir de suporte
físico e emocional para aquelas mulheres. Era servir de apoio, era servir de consolo. Muitas perdiam seus filhos. Era servir realmente de uma auxiliadora, uma ajudadora. E essas mulheres agora, que tinham sua missão de gerar vida, ajudar a gerar vida, elas agora se veem convocadas a fazer uma missão inversa. Elas são convocadas pelo faraó, pela autoridade máxima, para comparecer no palácio e agora fazer o contrário do seu chamado. Se a missão delas é gerar vida, agora essas mulheres são convocadas para assassinar. Elas são convocadas a participar de um esquema assassino do faraó, onde elas, que eram tidas como pessoas de confiança, lembram do texto quando diz que o faraó agia com astúcia? Vejam o plano dele. Eu vou chamar, não qualquer pessoa, eu vou chamar uma pessoa que inspira confiança nas mulheres hebreias. Uma parteira era uma pessoa de confiança, era uma pessoa que ia ajudar o povo naquele seu momento mais importante de ter um filho. Então, Sifrá e Puá agora se viu diante de um dilema. O que é que nós vamos fazer? Eu amo quando a história da Bíblia nos permite imaginar. E nós, mulheres, imaginamos, né? Somos especialistas em imaginar. Então, eu imagino Sifrá e Puá diante do faraó, até antes de chegar a ele, imaginando. Para quê nós fomos chamadas? Por que essa convocação para chegar até o rei? Será que precisam dos nossos serviços? Será que tem alguém dando à luz no Egito? E eu imagino tamanha surpresa delas ao descobrirem o motivo da convocação, o porquê elas estavam sendo chamadas num palácio. E a mensagem é clara para elas. Vocês vão atender o chamado das mulheres hebreias. Quando vocês fizerem um parto, se for um menino, matem. Mas se for menina, deixem viver. Podem deixar as meninas viver. E eu amo, eu e a minha imaginação feminina, eu amo esse amor que Deus tem por nós. Já li muitas histórias da Bíblia e me perguntei assim, poxa, como era injusta a situação da mulher. Como a mulher sofria. Mas quando eu vejo outros textos, eu digo, Senhor, perdão, como o Senhor nos ama. Como o Senhor tem uma visão linda a respeito da mulher. E eu imagino o Senhor olhando o faraó, dizendo isso àquelas parteiras. Se for menina, deixem viver. Eu imagino Deus olhando para o faraó e pensando assim. Isso, muito bem, faraó. Deixem as meninas viver. E nem de longe isso pode ser compreendido como uma bondade do faraó. A gente não pode olhar para esse gesto e dizer, o faraó tem uma certa bondade. Ele deixou as meninas viver. Não. Isso era sinônimo de menosprezo mesmo. Deixem as bichinhas viver. As mulheres são inofensivas. São as coitadinhas. Para que servem as mulheres? Elas não representam mal nenhum para a gente. Os homens, sim. Os homens podem se tornar um exército. Os homens têm força. Mas essas coitadas, deixem elas viver. E a minha imaginação, eu amo quando o Senhor olha para Faraó e diz, ah, que erro você cometeu, Faraó. Elas não são nem de longe bichinhas, coitadinhas. Eu escolhi essas mulheres e coloquei nelas uma característica frágil, pequenas, mas dentro desses seres que você considera como pequenos, eu coloquei um poder imenso. Eu coloquei dentro desse ser, dessas meninas, uma força extraordinária. Que se elas me temerem, quando essas meninas, quando essas mulheres temem a mim, você não imagina o poder dessas meninas. Você não imagina a força, o vigor que eu coloquei dentro dessas menininhas que você está menosprezando. Essa aparência frágil é só uma camuflagem
para que os outros não percebam o tamanho da força que tem essas meninas. E essas meninas, fazendo jus a esse pensamento de Deus, elas dizem assim: não. Elas saem, e eu imagino uma aflição de Sifra e Puá, e mais uma vez a nossa imaginação entra em cena. Eu imagino Sifra e Puá saindo do palácio e comentando uma com a outra: e agora? Com certeza a Bíblia não fala, mas o faraó deve ter ameaçado com alguma coisa, ou prometido algo às meninas, às bichinhas, às coitadinhas. E eu imagino o diálogo entre elas: e agora? O que é que a gente faz? Eu, no lugar de Sifra e Puá, eu vou ser bem sincera, eu dizia: vamos fugir, vamos se esconder. A gente nem mata, para a gente não ficar mal na fita com Deus, e nem o faraó nos acha. A saída é: a gente vai se esconder. E eu fico imaginando, já pensou se Sifra e Puá tivessem se escondido? Ao invés de trazer vidas, elas teriam participado de uma morte em escala. Muitas mortes teriam sido geradas se Sifra e Puá não se posicionassem com a coragem que somente quem teme ao Senhor tem. A Bíblia diz assim: as parteiras temeram a Deus. No versículo 17, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei. A força de Sifra e Puá vinha do temor do Senhor. A coragem de Sifra e Puá vinha do temor. Medo de Faraó, com certeza, elas tiveram. Elas viram o que é que o povo dela estava passando. Mas mais medo ainda elas tiveram das mãos do Senhor. Sifra e Puá temeram ao único que é digno o nosso temor. Então, diante de tantas escolhas que Sifra e Puá tiveram, eu imagino, não sei qual das duas, naquela hora de desespero, dizendo assim: é preciso a gente ter coragem. É preciso a gente enfrentar. E nesse momento vem aquela música na minha mente, sabe? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Sabe? E vem na minha mente a força da união. Como é importante você estar junto de quem tem os propósitos alinhados com Deus. Como foi importante estarem duas juntas. Talvez se estivesse uma, tivesse fugido. O desespero tivesse tomado conta. Como é importante você se aliar a quem está aliado com a vontade do Senhor. Como é importante você estar com alguém que segure sua mão e diga: temer por quê? Se nós estamos guardados por um único que não perdeu batalha. A história delas parecem simples, mas nós, muitas vezes, ocupamos na nossa vida o lugar de Faraó. Não com a mesma intenção de matar fisicamente alguém, mas muitas vezes a nossa humanidade nos faz ver o outro crescendo, o outro se fortificando e a gente não. Muitas vezes eu vou olhar para o lado e eu vou ver pessoas aumentando, pessoas se fortificando. E muitas vezes é hipocrisia a gente dizer que nunca. Quem nunca disse: por que não eu? Por que não com os meus? Por que não na minha casa? Eu estou feliz que o outro está prosperando, que o outro está crescendo. Mas quando chegará a minha vez? Por que não na minha casa? Por que não com meus filhos? Isso é normal pensarmos. Não é normal alimentarmos. Nós temos essa natureza caída humana que nos faz comparar a nossa vida com a do outro, o crescimento do outro com o nosso, a força do outro com o nosso. Não é normal alimentarmos. E quando a gente
for cometido desses pensamentos de comparação, de a gente abrir um WhatsApp, de a gente abrir um Instagram e ver o outro crescendo, o outro prosperando, e de repente bater no nosso coração aquela vontade de dizer assim: mas também é porque é dinheiro do marido, mas também é porque ela faz isso. A gente não mata fisicamente, mas a gente vai matando a essência do outro. A gente vai diminuindo o outro, principalmente mulheres. A gente tem essa tendência de arrumar defeitos, de ir diminuindo, de enfraquecendo a outra. Quando a outra é mais do que a gente. Quando a outra representa mais do que a gente. Quando a outra tem uma casa melhor, um carro melhor, uma profissão melhor. É normal sentir, não é normal alimentar. E é por isso que precisamos seguir o conselho de Sérgio Lopes, quando ele diz: eu luto contra a minha própria alma, contra a natureza humana que há em mim. Nós somos convidados a lutar contra esse sentimento que vai existir no nosso coração. Precisamos lutar. Ele não vai não deixar. Ainda tem gente que diz assim: eu não sou, eu fico muito feliz. Eu também fico feliz quando eu vejo o outro crescendo, quando eu vejo o outro aumentando. Mas é inevitável, às vezes, se você nada e dizer: fulano cresce tanto, e eu trabalho tanto e eu não saio do lugar. É inevitável sentir. O que não podemos é alimentar. E chega uma hora na nossa vida que o faraó também nos chama. Que o mundo, representado aqui pela figura do faraó, ele nos chama para ver o crescimento do outro. Basta a gente abrir o Instagram, que a gente vai ver como o outro viaja, como o outro tem uma casa bela, como o outro se diverte. E o faraó coloca aquela semente no nosso coração. E o faraó também se levanta na nossa vida. Ele olha muitas vezes para a gente e diz: você é pequena. Não adianta tentar, você é fraca. O faraó levanta um exército para nos diminuir, seja na nossa aparência, na nossa profissão, nos nossos esforços. A intenção dele é realmente nos anular, é impedir nosso crescimento, nos fazer se sentir inferiores. E quando se levantarem faraós na nossa vida, para dizer que a gente é aquilo que Deus disse que a gente não é, a gente precisa seguir o mesmo conselho de Sifrá e Puá. A gente precisa ignorar aquilo que não vem da parte do Senhor. A gente precisa temer somente ao Senhor, ouvir somente o que vem do Senhor. Nós precisamos obedecer leis e decretos somente que vem do Senhor. O que vem dos outros é com os outros. Eu não posso pegar o lixo que o outro quer derramar em mim. A gente precisa ter cuidado com isso. Precisamos tapar os nossos ouvidos para vozes que não são da parte de Deus. A intenção dela é a mesma do faraó: nos diminuir, nos enfraquecer, simplesmente por ver que nós estamos crescendo, que nós estamos tendo forças, simplesmente porque estamos temendo ao Senhor. E Sifrá e Puá nos ensina também que não importa o tamanho daquilo que se levanta em nossa direção. Não importa a influência. Não importa o que se levanta diante de você. Quando você teme ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, pode vir faraó de onde quer que ele venha. Não bote na sua cabeça: mas ele é maior do que eu. Mas ele é mais influente do que eu. Mas você teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor será recompensado. Aquele que teme ao Senhor será lembrado. O Senhor nem sequer nessa história nos informa o nome de Faraó, mas o Senhor deixa claro o nome daquelas duas servas, Sifrá e Puá. E ele está dizendo: me obedece, teme a mim, segue a mim, que os teus nomes ficarão gravados na minha memória. Eu te recompensarei pelo teu temor.
se alia a mim. Eu não esqueço de nada. Eu gravarei os teus nomes. E a gente precisa compreender o que é temer ao Senhor. Quando a gente é pequeno, colocam na nossa cabeça que você precisa temer o Senhor, senão Ele castiga. A gente cresce com a imagem de um Deus malvado, que a bondade dele está atrelada à nossa ação. Deus castiga, Deus pune. Mas temer ao Senhor, que é o tema da nossa ministração hoje, temer somente ao Senhor, não é temer no sentido de ter medo, é no sentido de ter respeito. Quando eu respeito alguém, eu faço o que Ele manda, eu entro onde Ele está, eu falo o que Ele gosta de ouvir. Respeitar alguém é seguir esse alguém, é ouvir esse alguém e é ficar do lado dele. Temer ao Senhor é se desviar de toda forma de mal. Temer ao Senhor é compreender que o Senhor odeia o pecado. E se Ele odeia o pecado, eu não posso fazer uma coisa que o meu Deus odeia. Precisamos temer ao Senhor. E quando a gente se encontrar em alguma situação, como Sifrá e Puá, sem saída, porque Sifrá e Puá estavam diante de uma situação sem saída, ou mata ou morre. O Senhor diz assim a gente: não ceda aos princípios do Senhor, não negocie. Nenhuma situação vai deixar você numa posição de dizer assim: eu não tinha alternativa. A alternativa é: tema ao Senhor. Muitas vezes, com medo de perder, com medo de enfraquecer, com medo de diminuir, a gente tenta seguindo por caminhos que o Senhor diz não, achando que nós não temos saída. E o Senhor está dizendo: a saída é: tema a mim, obedeça a mim, deixa que eu assuma os riscos. Há saída quando você teme a mim. Não importa o tamanho daquilo que se levante. E às vezes a gente diz assim: é muito fácil falar quando a gente está numa vida confortável. Mas quando a gente está numa vida difícil, a gente precisa às vezes se submeter a certas coisas. Não precisa. E a história de hoje, Sifrá e Puá, elas mostram que elas estavam vivendo como escravas. A Bíblia nos diz que ela estava vivendo uma vida amarga. E essa vida amarga, difícil, sem expectativa de melhoras, não tirou das duas o temor e a fidelidade do Senhor. E o Senhor está dizendo a mim e a você: não há situação na nossa vida em que a gente precise abandonar o temor e a fidelidade ao Senhor. Nenhuma situação que a gente esteja vivendo, de fartura ou de miséria, vai ser suficiente para justificar os meios que a gente usa. O Senhor está dizendo: independente da situação, continua temendo a mim, continua sendo fiel a mim. E por não obedecerem às ordens do faraó, Sifrá e Puá são chamadas novamente à sala do faraó. E o faraó pergunta a elas, no versículo 18: por que vocês não me obedeceram? A ordem foi matar os meninos, porque o povo está multiplicando, o povo está crescendo. E Sifrá e Puá respondem: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas, elas dão à luz antes que a gente chegue. E a gente precisa guardar essa palavra: nós não somos iguais. Nós não precisamos, às vezes, usar o mesmo meio. E às vezes a gente faz isso: eu vou agir com maldade. Eu não sou mal, eu estou só devolvendo. Eu vou devolver a altura. E o Senhor está dizendo: você não é igual. Você é um povo com vigor. Você tem luz. Você não precisa se igualar. Você é um povo diferente. E eu amo que no versículo 20 diz assim: Deus foi bondoso com as parteiras
E o povo ia se tornando cada vez mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Quando a gente ouve somente a Deus, quando a gente segue somente a Deus, quando a gente obedece somente a Deus, as bênçãos do Senhor, as recompensas do Senhor chegam à nossa vida, chegam à nossa casa. As parteiras, quando Deus diz assim, permitiu que elas tivessem suas próprias famílias, elas não tinham famílias. Por obedecerem, temerem, serem fiéis ao Senhor, o Senhor deu algo a Sifrá e Puá que elas nem imaginavam receber. O Senhor está dizendo, é tudo um teste. Se você anda somente nos meus caminhos, se você ouve somente a minha voz, se você teme somente a mim, eu tenho algo para a sua vida que você nunca jamais imaginou ou pensou. Eu tenho recompensas para aqueles que são fiéis e temem somente a mim. E mesmo que tentem nos diminuir, nos enfraquecer, nos anular, se a gente temer o Senhor, o que é nosso só vai aumentar, o que é nosso só vai se fortalecer. O Senhor dizia, quanto mais Faraó tentava, mais o povo aumentava, mais o povo se fortalecia. Se a gente temer ao Senhor, o que é nosso vai aumentar, o que é nosso vai prosperar, o que é nosso vai se fortalecer. Porque temos um Deus que no tempo dele nos recompensa, que no tempo dele nos dá algo novo e grande. E eu imagino a força dessas mulheres de Sifrá e Puá contidas. Porque imagine você receber uma ordem dessa. Vai lá para o teu povo, as mulheres que estão te chamando, confiando em você, e mata os filhos dela. Mata. Eu imagino a raiva também, misturada com medo, e aquela vontade, sabe, de dizer poucas e boas a Faraó. Peraí, eu amo a contenção delas. E Sifrá e Puá nos ensina que diante de insultos, diante de injustiças, a gente não precisa guerrear com espada na mão. Muitas vezes a minha arma e a sua arma vai ser um joelho no chão. Crente nem sempre vence guerra com força do braço, mas é a força do joelho. Muitas vezes a gente precisa calar quando a gente tem vontade de gritar. A gente precisa se conter quando a gente tem vontade de avançar. Nós temos alguém que toma a frente por nós. Por a gente temer ao Senhor, eu acredito que Ele é nosso escudo e fortaleza. Ele está ali, só obedeça. Nós, igual a Sifrá e a Puá, estamos sendo chamadas para sermos parteiras. Parteiras. Estamos sendo chamadas para servirmos de suporte, de incentivo, de defesa, de proteção. Tem alguém no seu trabalho, na sua casa, na nossa igreja, que está no limite da dor. As mulheres, quando vão dar a luz e a luz normal, chegam ao limite da dor. E Deus está convocando a minha vida, a sua vida, para ir lá, a esse povo que já não está mais aguentando, e dizer, força, tem algo novo surgindo, aguenta mais um pouco, tem vida vindo aí, suporta mais um pouco, tem algo novo se formando, se gerando, aguenta mais. A minha função e a sua é de dar esse suporte físico e emocional. O Senhor nos convoca a sermos parteiras. Não precisamos gerar vida com o nosso útero, mas o Senhor está nos chamando para gerar vida com o nosso coração. E se todo o bem tem recompensa, o mal também tem recompensa. Não queira pagar o mal que você recebeu ou está recebendo com o mesmo mal. O Senhor está dizendo, a justiça é minha. Do mesmo jeito que eu estou vendo o bem e recompenso o bem, eu estou vendo o mal.
e vou recompensar o mal. Lembram-se que Faraó, não conformado com o que as parteiras fez, ele pede, no último versículo, para lançar os meninos ao rio. E é incrível que a Bíblia não relata nenhuma consequência para Sifrá e Puá. O Senhor está dizendo: me teme, me obedece, que eu te torno intocável. Nada tocará nos meus, nada tocará naqueles que são fiel e que me temem. E o Faraó, não satisfeito, manda lançar os meninos ao rio. Mas a palavra do Senhor, em Êxodo 11:5, a última praga do Egito, lembram o que aconteceu? O mal se volta para aquele que o pratica. Não se preocupe, da mesma forma que o bem tem retorno, o mal também tem retorno. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor, tudo é anotado. O bem que sai de nós, o mal que sai de nós não vai ficar impune. O Senhor recompensará cada um segundo os seus feitos. Para concluir, o Faraó seguiu tentando jogar os meninos no rio. E até hoje, Faraó tenta diminuir o povo de Deus. Até hoje, o Faraó tenta enfraquecer o povo de Deus. Até hoje, ele tenta aniquilar esse povo, impedir sua reprodução. Mas o Senhor diz nesta manhã que a estratégia para vencermos tudo aquilo que se levanta diante de nós é a mesma estratégia de Sifrá e Puá. A mesma estratégia de antes é a de agora. A palavra do Senhor é viva e eficaz. O Senhor está dizendo: a estratégia é a mesma. Você precisa, contra toda investida, ser fiel, ser temente a mim. Você precisa continuar gerando vida nas casas, nas famílias, nas pessoas. Você precisa continuar gerando vida. Você precisa continuar anunciando que há esperança, que há vida. E João 14,6 nos deixa claro que só Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Precisamos entrar no coração das pessoas, na casa das pessoas, levando vida, levando Jesus. Jesus é a própria vida. Precisamos cumprir nosso papel de parteiras. Precisamos salvar a casa do outro. Enquanto a gente salva, Deus vai nos recompensando, vai nos abençoando no tempo dele. Precisamos levar vida onde quer que a gente seja chamado. Não precisamos ajudar só os que conhecemos. As parteiras seguiam o chamado de quem quer que fosse. E o Senhor está nos chamando. Tem casas, tem famílias que estão com decreto de morte. E eu preciso de parteiras que levem vida ao coração de pessoas que estão com destino à morte. Tem casas que têm filhos condenados à morte. É urgente que nós nos levantemos como Sifrá e Puá e levem vida. Ajudemos. Levamos o Senhor. Precisamos para que o Senhor cuide de nós, cuide da nossa vida. O Senhor está dizendo: eu tenho o nome de vocês registrado. Não se preocupem. Quer ser lembrado? Quer ser lembrado por mim? Eu nem imagino Sifrá e Puá imaginando que nós estamos falando delas agora. E o Senhor diz a mim e a você: quer ser lembrado? Temam a mim. Sejam fiéis a mim. Se coloquem no lugar onde eu estaria. Só entrem nos lugares em que eu estaria. Há lugares que não é para você entrar. Ouve
ouve a minha voz. O que você procura, o que você deseja, só eu tenho para te dar. Você precisa me obedecer. Você precisa ser fiel a mim. Eu te chamei com uma função. Eu te chamei para gerar vida. Eu te chamei para me anunciar. Só teme a mim. Só teme a mim. Eu cuido do resto. Eu assumo o resto. Eu sou o mesmo que defendi Sifrá e Puá. Eu sou o mesmo que estou aqui para dizer: só me teme. Seja fiel só a mim. Fechem nossos olhos. Senhor, te oramos. Senhor, nos reveste de coragem, Senhor. Senhor, queremos ser, Senhor, como essas parteiras, Senhor. Senhor, nos reveste de coragem, nos dá posicionamento, Senhor, para dizer não a tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Senhor, inclina nossos ouvidos somente à Tua voz, ao Teu querer, ao Teu chamado, Senhor. Senhor, dai-nos ouvidos atentos, Senhor, ao clamor daqueles que estão nos chamando, clementes, clamando por vida, Senhor. Senhor, nos dá condição, Senhor, de levarmos vida para as amizades que fazemos, para a casa que entramos, Senhor. Senhor, nos mune de coragem, de sabedoria, de audácia, de força, que o Senhor já colocou dentro de nós. Nós não somos pequenas, Senhor. Nós somos Tuas meninas, Senhor. Nós somos o Teu povo, Senhor. Tu nos vê, Tu nos enxerga. Faz, Senhor, enxergarmos a força que o Senhor colocou em nós. Nos ajuda a temer somente a Ti, Senhor. Nos ajuda a ouvir somente a Tua voz. Queremos trazer vida à casa do outro e à nossa casa, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Nos ajuda a cumprir o Teu chamado. O Senhor colocou no nosso coração um chamado de trazer vida, Senhor. Juntas, Senhor, seremos aquele exército tão temido, Senhor, só porque Te tememos, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Senhor, sobre nós, com a Tua força, Senhor. Queremos Te temer, Senhor. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Que ela siga conosco, Senhor. Que ela fique, Senhor, guardada na nossa mente, no nosso coração de forma especial, Senhor. Que possamos recorrer, Senhor, ao tesouro que é a Tua palavra, Senhor. Quando nos sentirmos pequenos, fracos, intimidados pelo mundo, que possamos ter no nosso coração a Tua palavra, de dizer: eu estou com você. Seja forte, seja corajoso. Eu seguro a Tua mão. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Tudo isso te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Jesus.